Esse é um projeto do Ministério Feminino para que possamos juntos estudar um pouco de algumas mulheres da Bíblia. Espero que você possa curtir esse momento e aprender junto conosco sobre cada uma dessas mulheres que nós escolhemos. Ok? Vamos lá? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês uma história de uma mulher muito especial e que a história dela está na Bíblia. Eu gostaria que vocês pudessem prestar um pouco atenção no que eu vou ler para vocês agora, tá bem? Então eu vou contar a história de Ana e eu queria muito que você fosse abençoado por essa palavra nessa noite. Olá, me chamo Ana e a minha história é um exemplo de perseverança e entrega a Deus. Sou casada com Elcana, que também tem outra esposa chamada Penina. Meu grande tormento, pois ela zomba de mim por eu ser estéril. Mesmo com meu esposo sendo tão amável e atencioso comigo, ele não é como um filho. E eu tenho o sonho de um dia poder gerar. Por esse motivo, vivia triste, não me alimentava direito, chorava muito e orava muito a Deus, pedindo que ele abrisse a madre. Certo dia, já angustiada de espírito, fui ao templo de Siló com meu esposo fazer as nossas orações. E ao chegar lá, não aguentei e ajoelhada naquele chão fiz a minha oração mais gritante. Não saíam palavras de minha boca, mas minha alma gritava, minhas palavras inundavam o altar de Deus. Tamanha era meu desespero, que cheguei a ser confundida com uma bêbada pelo sacerdote. Mas logo me expliquei e ele humildemente me abençoou. Vá em paz, minha filha, e que Deus te conceda o que pediu. Foi o que ele me disse e eu tive fé. Voltei para casa feliz, crendo que o meu milagre estava perto. Finalmente, obrigada a Deus, como aguardei por esse dia, por essa promessa, por essa palavra. Alguns meses depois, meu milagre chegou. Samuel, meu primeiro filho. Isso mesmo, pois Deus me deu ainda mais 5 filhos. Samuel, homem consagrado a Deus, um profeta. Reguei meus caminhos de oração, lágrimas e fé, e o dia da minha vitória chegou. O que posso falar para você hoje? Que assim como eu, esteve e está buscando algo de Deus que parece que nunca vem. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte: não desista, Deus nunca nos decepciona. Se por algum motivo você deixou de orar por algo que não acreditava que iria acontecer, eu lhe digo hoje: continue a orar e entregar na mão de Deus essa causa. Ele é fiel para cumprir, basta ter fé. Essa palavra está na Bíblia, no livro de 1 Samuel. E eu tenho algo para contar para vocês aqui, tá? Também na Bíblia, em Filipenses, diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 6, o Senhor diz para nós: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Que Deus te abençoe, que você seja grandemente ouvida por Deus e que Ele responda a sua oração. Me chamo Sara, sou esposa de Abraão e mãe de Isaac. Por anos fui uma mulher estéril, mas mesmo assim tinha o desejo em meu coração de gerar. Certo dia, Deus prometeu ao meu esposo que ele teria um filho e que esse filho formaria uma grande nação. O tempo foi passando e eu continuava sem gerar. Então dei a minha escrava para meu esposo para ela gerar em meu lugar. Que decisão triste a minha! Minha escrava, ao engravidar, me desprezava, por isso sofria muito. Mas, com o passar dos anos, Deus renovou a sua promessa conosco e me fez gerar um filho, ao qual chamamos Isaac.
Deus cumpriu sua promessa em nossas vidas, mesmo eu tendo feito escolhas erradas. Deus achou uma forma de cumprir o que prometeu. Hoje sou conhecida como matriarca do povo judeu, a mãe de uma grande nação. Eu sorri e todos que ouvem a minha história sorriam comigo. Assim como foi comigo, Deus pode ter colocado e planejado sonhos e promessas em suas vidas. Mas com o tempo, você pode ter pensado que elas não iriam se cumprir e ter dado uma mãozinha para Deus, criando assim algumas frustrações em seu caminho. Mas agora pare, deixe Deus e apenas Ele tomar o rumo da sua história, pois os que esperam nele renovam as suas forças e alcançam o impossível. Deus te dará motivo para sorrir. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Meu nome era Sarai. E aos 90 anos, Deus mudou para Sara, que significa princesa. Tchau, beijo. Graça e paz, irmãos. Eu venho aqui falar sobre H. Olá, me chamo H. Sou escrava de Sara e Abraão. Certo dia, por impaciência de minha dona Sara em ter um descendente, fui entregue a Abraão para dar um filho a eles. Fiquei gestante e tive Ismael. Confesso que comecei a me sentir importante por esse feito e por isso desprezava minha dona, que era estéril, a ponto dela me maltratar. Por causa dos maus tratos eu fugi. Mas um anjo do Senhor me disse para voltar e me humilhar, e eu obedeci. Os anos passaram e Sara finalmente engravidou. Logo nasceu Isaque e minha dona disse para Abraão me mandar embora. E ele assim o fez. No caminho do deserto, sozinha com meu filho, sem água e sem alimento, o vi começar a desfalecer. Então o deixei embaixo de uma árvore e me afastei para não o ver morrer. Mas então ouvi Deus falar comigo, e meus olhos se abriram e pude ver um poço, onde peguei água e dei ao meu filho. Pois Deus prometeu que o meu filho iniciaria uma grande nação. Assim como eu, você pode estar passando pelo deserto, acreditando que é seu fim e que as suas provisões já se esgotaram. Mas saiba que Deus é o Deus que cuida dos seus até mesmo no deserto. Tenha fé que Ele pode e vai tirar de qualquer situação adversa para cumprir tudo que Ele prometeu em sua vida. Que nós tenhamos uma vida de milagres e provisões. Saiba, você não vai morrer no deserto, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele promete em nossas vidas. Essa rica palavra você encontra em Gênesis capítulo 16 e no capítulo 21. Fala sobre a história de H, Sara e Abraão. Olá, eu sou Débora, sou profetisa e juíza em Israel, sou casada com Lapidote e geralmente eu atendo as causas do meu povo sentada embaixo de uma palmeira. E esse meu povo tem sofrido há mais de 20 anos sobre o jugo de Canaã e sobre um capitão do exército chamado Sísera. Mas certo dia Deus me deu uma revelação e Deus me mostrou que o povo seria liberto e que Ele estaria pelejando por cada um de nós. Então contei essa profecia a Baraque, o nosso capitão do exército, porém na mesma hora ele me chamou para ir junto com ele nessa batalha. E assim eu fui. E Deus já tinha me falado que Sísera iria morrer nas mãos de uma mulher. Enfim, esse dia chegou, o dia da batalha. E junto com Baraque eu estava lá. E lhe dizia, levanta-te, pois o Senhor já foi adiante de ti. E assim eles foram.
e Deus pelejou por cada um de nós e fez com que os inimigos caíssem em nossas mãos. E assim como Deus disse, falou para mim que ele, Císera, esse homem tão duro, iria morrer nas mãos de uma mulher. E assim aconteceu. E a terra viveu em paz. E dessa mesma forma eu posso profetizar em sua vida também. E eu digo a você, mulher, levanta-te. Deus é contigo. E Ele manda te dizer nesta hora que a peleja que você está passando, Ele está contigo. E Ele está trabalhando e confundindo cada inimigo seu. E Ele manda dizer a ti também, fique em pé e não desista, pois se te mostrares que você é uma mulher forte, o inimigo vai cair. E eu te digo mais, que o tempo da escravidão acabou. E o teu Deus, o meu Deus, Ele quer viver e Ele quer fazer com que você tenha uma nova fase, uma nova vida de intimidade com Ele. Então busque a esse Deus, que eu sei que você vai encontrá-lo. Clame a esse Deus, que Ele vai te responder. E creia que obras grandes Ele ainda há de fazer em tua vida, assim como Ele fez na minha. Uma mulher que batalhou e guerreou pelo seu povo, amando do Senhor. Amém? Olá, tudo bem? Meu nome é Maria, mas também conhecido como Madalena, por ser da cidade de Magdala. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Tudo começou quando eu tive um encontro com o Mestre Jesus. Daí, Ele tirou de mim 7 espíritos que me atormentavam. A partir daí, eu passei a ser uma de suas fiéis seguidoras e ajudadora para a manutenção do seu ministério. Eu tive o prazer de ver as suas pregações, as suas palavras, os seus milagres, os milagres que Ele fazia. Tudo maravilha. Por onde Ele passava, todos ficavam maravilhados. Porém, o seu ministério aqui na terra está chegando ao fim. Ele foi entregue para morrer na cruz. Eu vi tudo isso. Ele foi chicoteado, humilhado. Tudo isso por mim, por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. O meu mestre não estava mais ali. Eu não podia mais ouvir a sua voz. Eu, todos os dias, após ele ser sepultado, eu ia ao seu sepulcro todos os dias. Ao terceiro dia, quando eu cheguei lá, o meu mestre não estava mais lá. A pedra havia sido retirada. Eu entrei, olhei, ele não estava. Eu me desesperei. Comecei a procurar o meu mestre. Ele não estava ali. E agora? Onde é que ele está? Quem o levou daqui? Daí, eu, no meu desespero, eu fiquei procurando alguém para saber algo. Então, aparece aquele homem em minha direção e chamou pelo meu nome. Madalena, por que você está chorando? Eu contei o que tinha acontecido. Mas tamanha foi a minha surpresa. Quem estava ali? Meu mestre falando comigo. Jesus. Ele ressuscitou. Jesus vive. Ele estava ali olhando para mim, falando comigo. Ele estava vivo. Ele estava vivo. Reina, ele reina. Ele estava comigo. Ele vivo e eu vivo também com ele. Nós vivemos com ele porque ele vive. Jesus vive. Então, que história fantástica, né? Daí eu convido você que ainda não teve esse encontro com Jesus, para um pouquinho, vamos refletir. Esquece as contas, esquece a família, esquece filhos, esquece a igreja. Pensa um pouquinho. Se você não teve esse encontro com Jesus, como eu tive, esse privilégio que eu tive, pensa. Então, lembra que dentro de você existe uma alma, talvez esteja aprisionada, como a minha também estava por anos. Mas tem um Deus que quer libertar, ansioso para libertar você dessas correntes, de tudo que te traz angústia, de tudo que te faz sofrer.
Ele está ali para te libertar. Então pensa, vive com Ele, vive para Jesus, tem esse encontro com Jesus. E lá na glória vamos cantar aquele hino, vamos entoar o hino que ainda não foi entoado. E lá receberemos a coroa da vitória. Jesus vive, Jesus reina, Ele quer te salvar, Ele me salvou. Ele quer encontrar você. Encontra Jesus. Eu te encontrei, Jesus. Aleluia. Olá, eu me chamo Maria, sou da cidade de Nazaré. Sou uma jovem que confia muito em Deus, que sempre busquei fazer a vontade dele. Meu noivo José, um homem muito bom e justo, estávamos para se casar, quando um certo dia aconteceu algo. Eu estava no meu quarto e um anjo me apareceu. Me disse que Deus se agradou de mim e por isso me escolheu para ser a mãe do Salvador, um menino ao qual se chamaria Jesus. Eu me assustei um pouco, tive medo, mas aceitei fazer a vontade de Deus. Meu noivo, meus pais, eu contei o que aconteceu. Meu noivo não quis aceitar, mas Deus cuidou de tudo. Um anjo apareceu a ele e avisou que tudo o que eu tinha dito era verdade. E ele também aceitou e ficou comigo. Nós tivemos o filho, Jesus. Não foi fácil. Ele nasceu em uma estrebaria, porque não havia lugar e nenhum para ele nascer. Mas Deus cuidou de tudo e ele nasceu, um belo menino, lindo. Mas que não foi fácil, porque assim que ele nasceu, nós tivemos que fugir da ira de Herodes. Ele queria destruir, ele queria matar o meu filho. Então, eu e meu esposo tivemos que ir embora para o Egito. E conseguimos. Enquanto ele cresceu, ele fez muitos milagres, muitas maravilhas. Foi muito maravilhoso, foi um prazer ser mãe do Salvador. Mas também passei por muitas lutas, porque meu filho foi perseguido, foi humilhado e foi morto. Foi morto porque a humanidade precisava de salvação. E aquele que poderia dar a salvação era Ele. Jesus morreu por amor a nós, por amor a mim e a você, para que pudéssemos se reconciliar com Deus. Que Deus nos ajude a cada dia a buscar a Ele, somente a Ele, e fazer sempre a sua vontade. Eu fui um instrumento de Deus, eu fui usada por Deus para trazer ao mundo o Salvador. E que nós, mulheres, possamos estar sempre dispostas a fazer sempre a vontade de Deus, porque Deus cuida de tudo. Quando Ele nos dá um propósito, Ele cuida para que se cumpra. José poderia não ter me aceitado, eu poderia ter sido apedrejada, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. E o plano de Deus se completou. Então, assim como comigo, que vocês, mulheres, possam dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Hoje eu vim falar sobre Joquebede. Joquebede, ela foi a mãe de Moisés, de Miriam e de Arão. Quando Moisés nasceu, Faraó ficou sabendo que alguém ia tentar libertar os escravos, tirar os escravos dele, o povo hebreu. Aí, Joquebede não queria que matasse o filho dele, Moisés. Aí enrolou ele num cestinho e colocou ele lá no Rio Nilo. Aí pediu para a outra filha dela, a outra filha de Joquebede, Miriam, seguir Moisés até para ver o que ia acontecer. Aí no outro dia, a princesa do faraó encontrou Moisés no cestinho chorando.
Aí Miriam indicou a própria mãe de Moisés, Joquebede, para amamentar dele, cuidar até ele crescer mais um pouco. Aí quando Moisés atingiu a idade adulta, ele foi enviado por Deus até o Egito para libertar o povo dele, os hebreus. E Joquebede, eu queria falar dela porque ela assim, foi uma mulher de fé, porque ela confiou em Deus, acreditou que confiou nele para que não acontecesse nada com Moisés, o filho dele, porque ela enrolou ele no cestinho e poderia ter acontecido qualquer coisa com ele. O cestinho poderia ter virado, algum animal poderia ter pego ele, comido ele. E é isso, que Joquebede é uma mulher com bastante fé, que ela confiou e acreditou em Deus. Oi, me chamo Lia, sou a primeira esposa de Jacó. Meu pai Labão me tinha como um fardo e, para se livrar de mim, usou de engano para me casar. Por esse motivo, meu marido me desprezava, pois ele esperava desposar minha irmã Raquel, que era mais nova e mais bonita do que eu. Lia foi rejeitada e usada, não tinha perspectiva. Deve ter sofrido, pois apesar do desprezo do esposo, percebemos que o amava. Enquanto só enxergava o que faltava, ela sofria, porém ela mudou de atitude. Teve uma nova postura diante das situações, mudou o foco das suas expectativas. Lia louvou a Deus ao conceber seu filho Judá. Deus viu em Lia o que ninguém conseguiu enxergar, o coração e a beleza interior, e a capacitou a cumprir os propósitos dele em sua vida. Ela seria a ascendente do Salvador. Lia não permitiu que o desprezo do esposo ou a inveja da irmã a desviassem de realizar a tarefa que Deus lhe havia designado. Ela poderia ter escolhido ser amarga e infeliz, mas resolveu ser grata ao Senhor, e isso trouxe alegria ao seu coração. Para mim e para você, não importa o que pensem ou falem a seu respeito, ou como as pessoas te veem. Se Deus tem um propósito para a sua vida, Ele irá cumprir. Seja bênção, seja grata. Olá, hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês da história de Ruth. Ruth era uma moabita, casada com um dos filhos de Noemi. Em um determinado tempo, Noemi ficou viúva. E em seguida também perdeu seus 2 filhos. Um, como eu já falei, casado com Ruth, e o outro era casado com Orfa. Nesse momento em que Noemi se viu sem nada, desamparada e viúva junto com suas 2 noras, que também não tinham filhos, ela decidiu voltar para a sua terra de Judá, para o meio dos seus parentes. Sendo que, nesse momento, Noemi insistiu para suas noras voltarem para a casa dos seus pais. Orfa resolveu aceitar e voltou para junto dos seus pais, mas Ruth não. Ruth decidiu seguir com a sua sogra, Noemi. E ela falou algo muito bonito para Noemi. Ela falou o seguinte: Noemi, aonde tu fores eu irei, e o teu Deus será o meu Deus. E juntas voltaram para a terra de Judá. Chegando à terra de Judá, elas não tinham nada. E Ruth deu um passo de fé. Ela decidiu sair para as plantações para catar espigas que os cegueiros deixavam cair. Trabalhou muito e chamou a atenção do dono de uma das plantações, que era Boaz. E Boaz perguntou aos seus trabalhadores quem era aquela moça. E responderam para ele que era a nora de Noemi e que era uma mulher muito virtuosa que estava ajudando a sua sogra. Então Boaz se compadeceu de Ruth e, durante o momento em que eles comiam juntos com os outros trabalhadores, ele disse para Ruth continuar ali trabalhando na sua plantação, pois ali ela estaria protegida. E também Boaz foi muito generoso, ao ponto de pedir para os seus trabalhadores deixar mais espigas caírem para que Ruth pudesse catar mais e levar ainda mais alimento para sua sogra. Então, chegando em casa, Ruth contou para Noemi o que tinha acontecido sobre Boaz. E Noemi começou a perceber o agir de Deus, porque Boaz, ele era o resgatador dela e de Ruth. Como assim? Boaz, ele era um dos parentes mais próximos.
então ele poderia sim casar com Ruth, já que Noemi não tinha outros filhos. Então Noemi pensou num plano e pediu para que Ruth, de certa forma, pedisse Boaz em casamento. Como isso aconteceu? Ela pediu para que Ruth deitasse aos pés de Boaz enquanto ele dormia. E assim ela o fez. E quando Boaz acordou e viu Ruth deitada aos seus pés, perguntou o que ela queria. E ela disse: estende a tua capa sobre mim. Especialmente esse momento é muito lindo, porque representa justamente a proteção que nós temos encontrado em Deus. E ela encontrou essa proteção em Boaz. Boaz, ele podia proteger Ruth e ele podia resgatar ela e a sua sogra, assim como Jesus fez conosco. Ruth representa um gentio, uma pessoa que não conhecia a Deus, e Boaz representa Jesus, que é quem pode pagar o preço por nossos pecados e nos ligar novamente a Deus, nos achegar novamente a Deus. Então, na história de Ruth, ela inicia sem esposo, sem nada, junto com a sua sogra. E após esse momento com Boaz, ela consegue casar com Boaz, ele resgata Ruth para si, e o mais interessante também no final é que eles têm um filho chamado Obed. E esse filho, ele é a alegria na velhice de Noemi. Também, Obed, ele faz parte da linhagem de Jesus. Olha só como Deus já tinha tudo planejado. Ela deu um passo de fé no momento que estava tudo difícil na sua vida. E aí eu pergunto para mim e para você: o que está difícil? O que nós não conseguimos enxergar o agir de Deus hoje? Onde nós não conseguimos enxergar esse agir? Vamos dar um passo de fé e vamos confiar que se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te levar ao lugar certo, que é o lugar da bênção que Ele tem reservado para cada um de nós. E assim como Ele tinha um plano na vida de Ruth, Ele tem um plano especial para a nossa vida. Espero que essa mensagem tenha enchido o teu coração de paz, esperança e amor que vem lá do alto, do nosso Deus. Muito obrigada pela atenção. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar um pouco sobre uma das 20 mulheres da Bíblia na qual nós podemos nos inspirar. Tudo bem com vocês? Então, hoje irei falar sobre Abigail. Abigail, ela era esposa de Nabal. Mas, após ela ser esposa de Nabal, ela foi esposa de um rei. E vou contar como tudo isso aconteceu para vocês. Nabal era um homem muito rude, nada bom para sua esposa e para os seus empregados. Apesar disso, Abigail, ela nunca deixou de ser uma esposa sábia, porque ela era muito sábia. Certo dia, o rei Davi mandou mensageiros à casa de Nabal, pedindo alimentos, provisões para o seu povo. Chegando à casa de Nabal, aqueles mensageiros foram recebidos muito mal. E a resposta de Nabal para o rei Davi foi que ele não daria os suprimentos dos quais ele mandou buscar. Sabe o que iria acontecer? Davi não ia ficar nada feliz com aquela situação. E ele iria mandar matar todos os homens da casa de Nabal. Quando Abigail soube dessa situação, sabendo que Nabal não ia dar provisões, alimentos para aquele povo, ela foi lá até a casa do rei Davi e levou o suprimento. Levou aquelas provisões, o que ele estava querendo, que era alimentos. Levou, e quando chegou lá, ele pediu clemência, pediu misericórdia para que o rei não fizesse aquilo com aquele povo, com aqueles homens. O rei Davi gostou daquela situação e aceitou o seu pedido. Não mandou matar. Olha como Deus é bom, né? Por causa da sabedoria de Abigail, Deus não deixou com que Davi matasse Nabal e aqueles outros homens.
que por sinal, aqueles homens que trabalhavam para Nabal confiavam naquela mulher, porque ela era muito sábia. Passados algum tempo, Nabal morreu, minha gente. Isso mesmo. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus teve misericórdia de Abigail. Quando Davi soube que ele morreu, mandou chamar Abigail lá. E a fez sua esposa, para que ela não ficasse sem suprimento. Olha só o que Deus fez na vida de Abigail. Ela supriu para que aqueles mensageiros não morressem. E lá na frente, Deus a fez esposa de um rei e não deixou que ela ficasse sem suprimentos para a vida toda. Porque além de ter um esposo, ela teve suprimento, Deus teve misericórdia dela, ela teve um novo lar. Olha só como Deus faz, que coisa maravilhosa. Eu entendo que é muito difícil a gente ter um coração bom nos dias de hoje. Olha só, a ganância, o amor se esfria. É muito difícil colocar no lugar do outro e ver o desespero. Ajudar as pessoas no dia de hoje é muito difícil, porque o que as pessoas fazem é virar as costas. Mas eu vou te dizer uma coisa, não seja igual essa multidão. Busque ser o que Deus te fez para ser. Uma pessoa de bom coração, assim como a Abigail era, não é verdade? Além de ter um bom coração, ela foi auxiliadora, sábia e temente a Deus. Porque apesar de ter um esposo como Nabal, ela não deixou de ser tudo isso. E esse é o nosso desafio. Tudo que a gente faz na terra, seja de bom ou seja de ruim, um dia nós vamos colher esses frutos. E nada do que você fez para Deus fica esquecido. Ele ainda vai lhe recompensar por tudo. Tudo, não se esqueça desse detalhe. Sabe o que é que diz lá em Apocalipse 3, do versículo 8 ao versículo 11? Diz assim: Conheço as tuas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, mas que ninguém tome a tua coroa. Meus amados, receba esta palavra. Uma palavra de vida, uma palavra de bênção, e receba o amor de Deus. Ele te ama e te deseja fazer muito, muito feliz. E você, se identificou com alguma dessas mulheres? Que possamos ser como Abigail, Sara, Ruth, Joquebede. Que sejamos mulheres sábias diante de Deus.